Saudamos os queridos irmãos encarnados e desencarnados, que com certeza nos acompanham, e que possamos, sob as bênçãos de Jesus, iniciarmos as nossas tarefas. Hoje nos propusemos a falar sobre a fé. Vamos falar fé, mãe de todas as virtudes. Fé, potência da alma que evolui. Aqui temos uma referência bastante importante que podemos ver que a fé é um sentimento inato no espírito. É uma marca divina em nossas almas. E vemos também que a fé tem um processo de crescimento. Então vamos ver hoje, neste nosso estudo, um lado da fé bastante importante para que nós possamos trazer para o nosso dia a dia este entendimento do que é, como podemos lidar com este sentimento em nosso coração e a amplitude deste sentimento. E aí fazemos estas perguntas. Por que alguns têm fé e outros não, se é uma marca divina? O que faz com que algumas pessoas mostrem a fé, têm fé e outros não? Outra pergunta que fazemos, a fé pode ser desenvolvida? E já dissemos na colocação anterior que pode, então nós vamos ver como. Como sei que tenho fé? Este é um questionamento extremamente pertinente e frequente nos atendimentos, com as pessoas com as quais conversamos. Como eu sei o tamanho da minha fé? Ela existe? Até que ponto? Como eu posso lidar com esta fé? Então nós fazemos a seguinte pergunta: o que é fé? Nos dizem os amigos superiores, os nossos espíritos amigos que nos acompanham, que pode ser e é a fé, dita lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 11, que é certeza, certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É uma forma de definir fé. Outra definição, vamos dizer assim, de fé, dita por Emmanuel. Emmanuel nos diz assim, ele poético como é, ele diz assim: bússola, lâmpada, acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Veja que então a fé, segundo a colocação de Emmanuel, é algo que vai iluminar o nosso caminho. Lâmpada acesa a orientar-nos os passos. E buscamos também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, lá tem uma passagem que diz que fé é virtude fundamental na qual desenvolvemos a força e energia necessárias para suportar as provas e expiações da presente existência. Nos propicia ainda a compreensão da moral de Jesus, base da nossa transformação moral. E diz mais os espíritos amigos, nos dizem que fé é confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que caminha, por assim dizer, com toda a segurança. Num como noutro, ela leva a grandes realizações. Esta passagem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, quando fala da fé transporta a montanha, e aí nós vemos coisas bem importantes. Como nós falamos lá na primeira lâmina, que a fé é a mãe de todas as virtudes, aqui vemos que a fé é uma virtude fundamental e que torna-se necessário dois elementos, ação e pensamento. E nós sabemos que o pensamento é a manifestação do espírito e nós vamos ver na sequência que para que haja esse desenvolvimento é necessário que haja vontade. E
Um desconhecido nos diz que a fé é luz que não vejo, mas que me guia. Quando nós temos este sentimento, a fé é luz que não vejo, mas que me guia, é uma manifestação clara de que algo importante em nós já está desenvolvido. Então vamos buscar o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19 sobre fé, diz assim: é uma conquista do espírito na grande caminhada evolutiva ascensional. Quando nós fizemos as perguntinhas lá no início, que a fé poderia ser desenvolvida, nós vemos que esta fé, esta virtude, este sentimento importante em nossas vidas, ele não pode ser desenvolvido numa única encarnação. Então é um processo cumulativo, como tantas outras virtudes, que vai nos conduzir a algo para chegarmos ao patamar lá que Deus quer de nós. E dizem mais os espíritos: em uns a fé é inata, basta apenas uma fagulha para que ela se manifeste, pois já trazem a base de outras vidas. Noutros, porém, é um grande caminho a ser iniciado. Então nós vemos que, assim como outras virtudes, cada espírito tem as suas características, as suas peculiaridades. Baseado na sua vida pregressa, ele vai ter o desenvolvimento de determinadas virtudes, seja paciência, tolerância, seja solidariedade, seja a doação para a caridade. Assim também é a fé. É uma virtude a ser desenvolvida e, uma vez adquirida, esta virtude alimentada no espírito, ela permanece. E aí nós vamos ver o que nos diz Emmanuel. No livro Pensamento e Vida, na página 28, Emmanuel diz assim: e esta é uma colocação que vai nos levar a uma reflexão bem interessante. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde, e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Linda esta colocação de Emmanuel, e nos leva a pensar nesta virtude, neste sentimento fé, e aí nós vemos que fé é a manifestação divina. Como diz Emmanuel, a sabedoria de Deus é a própria vida. Então, nós pensamos assim: e aquela pessoa que diz não ter fé? Pode dizer, mas que existe dentro dela a centelha, a semente a ser desenvolvida, existe. Porque tudo que Deus cria é perfeito. E Ele colocou em nós esta marca, e mais, aqui nos diz Emmanuel, que tudo na natureza se desenvolve pela fé. Então vejam, o cristal fraturado se recompõe. A planta que é podada, ela volta a se recompor, a brotar, a dar seus frutos, e a cada nova etapa, a cada nova estação, lá está a planta a trazer novamente os seus brotos e seus frutos. O que é isto, senão a manifestação maior da vida? E se nós formos pensar, vamos pensar em nós. Por que comemos? Por que dormimos? Por que trabalhamos? Porque nós acreditamos, temos fé, que o alimento que ingerimos vai alimentar o nosso corpo físico e vai nos manter saudáveis. Dormimos porque temos fé, sabemos que no momento em que dormimos, recompomos as nossas forças, o nosso corpo descansa. Isto é fé.
Isto é fé porque tudo na natureza tem esta fundamentação, este direcionamento. Tudo se desenvolve pela fé. Por isso falamos que mesmo aquela pessoa, aquele ser que diz não tenho fé, é porque ele ainda não teve, dentro de um contexto racional, o entendimento do que seja fé frente à sabedoria divina. Esse é o ponto. Esta busca de justificativa com o divino. Porque é muito comum as pessoas vincularem a fé única e exclusivamente a um credo. E aí nós vamos ver que lá no livro Consolador de Emmanuel, na questão 354, que ele pergunta o que é ter fé. Aí diz assim: é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Então, esta pessoa que não tem fé, ela não acredita num ser maior. Ela não acredita que existe uma inteligência suprema que a tudo dirige, que a tudo conduz, mas ao mesmo tempo entrega-se. Fica antagônico nós pensarmos que uma pessoa que diz não ter fé em Deus não consegue parar para fazer uma análise do que seja a natureza que se recompõe, a perfeição do seu próprio corpo. Tem que ter uma inteligência maior que a tudo dirige, que a tudo cria. Então, quando falamos que para ter fé é necessário que haja um processo racional, um direcionamento com convicção, com raciocínio, é exatamente pensar nos detalhes. Porque essa vinculação, que ter fé tem vinculação com um credo, com exercício religioso, não é só este lado, também este lado. Então, isso nós temos que olhar. Outro, na mesma questão onde fala o Emmanuel, ele diz assim: é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Vejam, quando nós dizemos assim, eu creio que isto vai acontecer, não nos parece uma situação relativamente superficial? Não nos parece algo sem convicção? Eu creio. Agora, se dissermos, eu sei que isto vai acontecer, eu sei que será desta forma, vai existir uma justificativa para que o meu lado racional, a minha razão, direcione os meus sentimentos para que eu saiba. E aí entramos na maravilha da doutrina espírita que nos ensina a ter esta fé raciocinada. Tudo que nós buscamos é fundamentado na ciência, nos porquês. Não é simplesmente eu tenho fé porque eu creio. Não, eu tenho fé porque eu sei. E a espiritualidade nos ensina isso. É não estagnar em nenhuma circunstância da vida e saber trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Cada dia nós estamos na matéria e precisamos diuturnamente buscarmos o nosso sustento, levarmos a nossa vida de relações, e isto tudo é um processo de vivência e de incentivo ao nosso amanhã. É sobre este olhar que nós queremos fazer com que possamos entender o que seja fé. É aquela certeza de que eu vou deitar, vou dormir, descansar, e no raiar do sol acordo novamente e mais um dia de vida, mais um dia a ser vivido na sua plenitude. É ter fé. É ter fé que, neste momento,
eu estou ouvindo as minhas próprias palavras. Por quê? Porque Deus me supriu de um organismo saudável e ele vai permanecer saudável porque eu cuido deste corpo, eu cuido deste intelecto. Isto é ter fé, isto é direcionar com razão. E ainda, no Consolador, Emmanuel nos diz, é ter a certeza na assistência de Deus, pois ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. Então, independente de credo, o ser é movido por esperança. Porque se não tivermos esperança, como nós vamos pensar que eu tenho que seguir o meu trabalho, eu tenho que atender a minha família, eu tenho seres que eu amo, que eu quero que transcorra tudo bem, e trabalho para que isso se processe da melhor forma? Isso é ter fé, isso é ter esperança. É cada situação que for feita, pensar que existe um processo natural a ser executado que vai dar certo. E este vai dar certo é um elemento interno de entrega, com confiança, com esperança, que se chama fé. Aí nós podemos associar também com o otimismo. Quando a pessoa não é otimista, quando a pessoa é pessimista, é daquele tipo assim tristonha, que duvida das coisas, das situações, a gente diz ser desprovido de fé. Por quê? Porque ter fé é exatamente isto, ter aquela alegria interior que impulsiona para acreditar que o melhor se processa. E por que o melhor se processa? Porque nós estamos trabalhando para execução, porque a fé, nós vamos ver, é um processo ativo, e existe um ser maior chamado Deus, a inteligência suprema do universo, que com suas leis perfeitas nos oportuniza direcionar adequadamente cada passo. E se houver um respeito a essas leis, como não dar certo? Como nós vamos desacreditar disso? E trouxemos então um gráfico para que a gente possa entender de uma forma mais objetiva a diferença entre crença e fé. Falamos há pouco que quando estamos falando da fé, independente de dogma. E quando falamos em crença, naturalmente nos vem ao pensamento o direcionamento de um cunho religioso, a vinculação a uma religião. Quando existe esta vinculação, esta fé dogmática, aquela que se vincula a um credo que faz determinações de céu, de inferno, de purgatório, do pecado, de um Deus que premia e um Deus que castiga, isto é uma vinculação de crença, é uma relação de um eu ainda não desenvolvido, de um eu ainda imaturo, de um ego, às vezes até meio doente, que se coloca dentro de um patamar de dependência, de repasse de responsabilidade. Então ele faz uma relação direta com Deus. Ó Deus, eu preciso disso, tu me dá isso, eu faço aquilo. É uma relação egóica e até um certo ponto vazia, porque se eu faço esta, digamos assim, essa barganha com Deus, pedindo que Ele realize algo, e não acontece dentro das diretrizes que eu quero que aconteça, eu me magoo, eu fico triste, eu não quero mais, então Deus não gosta de mim, Deus não me protege, de que adianta ter fé? Este é o processo de crença. É ainda um processo imaturo espiritualmente.
mas existe uma caminhada a ser feita. Não estamos desmerecendo qualquer credo ou qualquer estágio. É como nós somos seres em desenvolvimento, existem aqueles espíritos, e muitos de nós estamos envolvidos neste patamar, que precisamos de um incentivo maior, de um direcionamento mais profundo. Já outros com uma caminhada maior, já de vidas passadas, de experiências vividas, traz, como disse o texto lá no início, já traz a fé que logo se acende como uma fagulha. E aí nós temos esta relação que não é vertical como a crença, e sim num processo de passagem. Eu com o próximo me vinculo a Deus, e isto me traz plenitude. Por quê? Porque eu sei que para o exercício efetivo da fé, o que Deus quer de mim, o que eu quero de Deus? Eu quero proteção, eu quero saúde, eu quero amparo, assim como meu irmão, assim como a minha família, assim como toda a humanidade, e nós, cada um na sua individualidade, é responsável pelo outro. Quando nós tomamos consciência de que este ser infinitamente misericordioso, perfeito, bom, está presente através das suas leis, nós entendemos que o exercício da caridade alimenta o nosso coração, dá sentido às nossas vidas, traz alegria. E isto é ter fé. E aí nós perguntamos, precisa obrigatoriamente ter uma vinculação religiosa para ter esta postura solidária, alegre, feliz com a vida, confiante, mesmo que diga não acredito em Deus? Claro que não. Não precisa. Por quê? Porque Deus quer que sejamos seres íntegros, amorosos. O credo é uma forma de expressão da nossa fé, e não importa qual seja o credo. Mas obrigatoriamente precisa de uma vinculação religiosa para esta expressão? Não. A gente sabe que a fé mobiliza, quem tem fé, mobiliza determinados elementos bioquímicos no corpo que estimulam o processo de defesa. E isso está comprovado cientificamente. Os médicos dizem que quem tem fé alcança mais rapidamente a cura. E nós vemos que, então, a crença é um processo ainda passivo. Eu dou, mas eu quero receber. Eu fico aqui para receber. Enquanto que ter fé, ter este sentimento aberto de conexão com o divino, independente de qual seja a definição de divino que tenha em nosso coração, é uma relação ativa. Eu vou ao encontro, busco outros para agregar-se a mim e assim eu levo. Então, este é o processo da fé. A fé é um processo ativo. O que faz a fé? Por que é importante que tenhamos fé? Lá no capítulo 19, tem uma passagem que diz assim: a fé transporta montanhas, porque a fé que você, disse Jesus, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mateus capítulo 17, versículo 20. Mas a perguntinha é, o que faz a fé? Que montanhas a fé pode transportar? Que montanhas a fé transporta? E aí nós vamos trazer para a nossa relação do cotidiano a importância da fé. Volto a dizer, independente de credo, mas o credo faz com que aqueçamos o nosso coração com uma aproximação maior de Deus. Então, a fé
ela transporta as montanhas das dificuldades, das resistências. A fé transporta as montanhas da má vontade, dos preconceitos, da rotina, do interesse material, do egoísmo, da cegueira, do fanatismo, das paixões orgulhosas. Então, são tantas e tantas montanhas que atrapalham essa caminhada de progresso que nós, espíritos encarnados, precisamos fazer, que esta nossa alma imortal precisa trilhar, que a humanidade precisa para trilhar, para chegar ao progresso lá que Deus quer de nós. São estas montanhas que a fé ajuda a transportar. Porque no momento em que eu acredito, no momento em que eu me entrego, no momento em que eu acredito neste ser que me protege, que me conduz, tudo lá dentro se aquece. E como eu sei que eu tenho fé? Então vamos buscar assim, o que seria uma fé sincera e robusta e uma fé vacilante. A fé sincera e robusta, ela é calma, perseverante, paciente, sabe esperar, porque se apoia na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir os objetivos. Então, veja, a fé é calma. Esta é uma fé robusta. Ela sabe esperar. É aquela situação: eu vou fazer o vestibular para a medicina, não passei, mas eu vou tentar de novo, porque eu tenho fé que estudando, olha a fé ativa, estudando, me preparando, vou tentar novamente e vou conseguir. E sou tolerante, paciente, invisto no processo e espero, porque num determinado momento, associando com o meu trabalho, com o meu esforço, com a minha vontade, vai acontecer o que eu desejo. E aí, N exemplos da nossa vida material, a casa própria, o carro, uma outra formação. Para tudo nós precisamos ter fé. É esta fé que nós estamos nos reportando. É a fé na vida, porque Deus é vida. Deus é o Criador Supremo que supre todas essas nossas necessidades. Deus não disse que obrigatoriamente A ou B tinham que ser espíritas ou católicos ou evangélicos ou umbandistas. Tudo isso é um processo de elevação interior e de forma de expressão da fé. Mas o que importa para Deus é o exercício diário das relações, o que eu faço com tudo que está no meu interior e o que eu faço para me aproximar dessa divindade. E a fé vacilante, ela sente sua própria fraqueza, provoca incerteza, hesitação, de que se aproveita dos adversários que devemos combater, como o medo, por exemplo. A fé, quando é vacilante, será que eu vou? Não, mas eu tenho medo, eu não posso. Será que vai dar certo? Isto é a fé vacilante. Não procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se enfurecida e acredita que, aliando-se à violência, obterá força que não tem. O exemplo do terrorismo colocamos aqui. Aqueles terroristas que enchem o corpo de bomba e pum, vamos, em nome da fé, eu estouro. Então veja, a calma é sempre sinal de força e confiança. A violência é uma prova de fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, aqui vemos o que dissemos lá no início, que a fé era mãe de todas as virtudes. E esta colocação não é minha. Esta colocação está lá no Evangelho, no capítulo 19, no item 11. Diz, a fé é mãe de todas as virtudes. Porque vejam, se eu tenho fé, eu vou desenvolver paciência, eu vou desenvolver tolerância, eu vou desenvolver aquelas virtudes que vão me aproximar do Pai Celestial. Por isso que nós afirmamos sempre, a fé é mãe de todas as virtudes e independente do credo que escolhermos para a nossa
a nossa relação do dia a dia. O que importa efetivamente é como nós vamos nos relacionar, como nós vamos olhar para dentro de nós e como nós vamos alimentar esse otimismo, esta alegria, este investimento na vida, a esperança no amanhã, a esperança de que cada novo alvorecer é uma nova oportunidade. Cada novo dia, oportunidade de não só de recomeçar, mas fazer aquilo que deixamos de fazer ou fazer novo. Isto é ter fé. É confiar que aquilo que eu estou direcionando, se eu estou trabalhando para buscar o melhor, com honestidade, com ética, tudo vai dar certo. Esta é a fé. Viva, ativa, a fé pela vida que Deus quer de nós. Deus é a manifestação da sabedoria pela fé. Então, que possamos, a partir de hoje, quando pensarmos na palavrinha fé, quando quisermos olhar para dentro de nós, até que ponto eu creio ou eu tenho fé, nós saibamos discernir pelos nossos sentimentos se eu me entrego para Deus ou para o ser que eu acredito, com o sentimento elevado de total confiança e esperança. Então a fé pode ser desenvolvida. É uma semente que está dentro de nós, é o cunho divino na nossa alma e nós temos condições, sim, de identificá-la e fazer com que ela cresça. Que Jesus possa nos amparar e que a sua companhia amorosa possa nos auxiliar neste alimento da fé em nossos corações. Muito obrigada.